Hoje nós vamos falar sobre três assuntos, as três engrenagens que ativam a queima acelerada de gordura, principalmente para as pessoas que estão acima dos 35 anos, que sabem como é difícil perder gordura, que sabem como é difícil emagrecer. Então, vou falar para vocês sobre as três engrenagens que ativam a queima de gordura. Essas três engrenagens são a alimentação. Dessas três, a última é a mais importante, que é onde... Oi, Manu! Que é onde nós vamos fazer uma técnica de hipnose e vocês vão poder experimentar. Então, três engrenagens que ativam a queima de gordura. Dessas três, a última é a mais importante, que é a técnica de hipnose. Então, eu recomendo que vocês fiquem até o fim para experimentar essa técnica. Quem nunca experimentou, aproveita, fica aí que eu vou dar todos os detalhes. E não existe nada mágico, tudo super fácil, tudo super simples. E as duas primeiras, então, alimentação e jejum intermitente. Vamos dar uma passada nessas duas engrenagens, alimentação e jejum, e nós vamos chegar lá na técnica de hipnose lá no final, tá? Lembrando que essa live fica disponível 24 horas aqui, mas esse vídeo vai ficar gravado lá no YouTube, lá no meu canal do YouTube, que é Estilo de Vida E8S. Recomendo que vocês entrem lá, se inscrevam no canal e assistam vários vídeos que tem por lá. Então, vamos começar. Como vocês sabem, depois dos 35 anos é muito difícil, muito complicado perder gordura. Difícil emagrecer, difícil e fácil para engordar. Então, eu não me apresentei, eu sou o professor Juca, sou professor de educação física, sou professor universitário. Minha área de especialização é fisiologia do exercício, fisiologia e emagrecimento. Então, eu não sou nutricionista, mas eu manjo bastante do funcionamento do organismo. Enfim, meu trabalho é bem especializado nessa área. O mais importante... A primeira coisa mais importante é que o Caxias podia ter sido campeão hoje, né? Fomos vice, mas time do coração. Beleza, galera, olha só. Como é difícil emagrecer depois dos 35, por quê? Porque o nosso metabolismo fica lento. A nossa liberação de hormônios, nossos hormônios disponíveis ficam menores. Enfim, nós começamos a ficar velhos mesmos, né? A nossa taxa hormonal, a nossa taxa de metabolismo, de queima de gordura, o nosso metabolismo basal vai ficando cada vez mais lento. E isso tem algumas coisas que, além da questão hormonal, tornam ele mais lento. Por exemplo, dietas que nós fizemos... Meu braço é muito gordo, Salete. Fica tranquila, Salete, nós vamos começar a falar disso aí agora, de tudo isso agora. Nós acabamos condenando o nosso organismo a tornar o nosso metabolismo mais lento. Como? Em função da indústria alimentícia, que nos empurra todo tipo de alimentação que é dita saudável, que é dita light, que é dita diet, que tem menos gordura, que tem menos açúcar, que tem menos tem menos todo tipo de coisa. Então nós entramos nos supermercados e nos damos de cara assim com diversas prateleiras cheias de industrializados falando que isso é diet, que isso é light, daqui a pouco chega alguma novidade e nós acabamos comendo esse tipo de coisa e dificultando cada vez mais o nosso emagrecimento, porque esses alimentos ditos diet, light, eles são nada mais do que açúcar, então tem um pouco menos que açúcar. Pensem vocês, se vocês fossem viciados em cocaína, vocês iriam num psiquiatra para desintoxicar? Vocês iriam num médico psiquiatra ou algum médico responsável por desintoxicação que ele utilizasse cocaína para fazer com que vocês parassem com o vício de cocaína? Não tem lógica, né? Então não tem fundamento nós queremos emagrecer uma pessoa com alimentos que contêm muito açúcar, que contém açúcar. Isso não tem fundamento. Nós temos que eliminar esses alimentos cheios de açúcar e cheios de gorduras que são ruins, que não é a gordura de animal, que hoje dizem que é super perigosa, não é.
Então, nós temos que eliminar essa gordura industrializada, nós temos que eliminar esses açúcares em excesso da nossa alimentação. E esse açúcar ele torna o nosso organismo mais lento, porque ele produz muita insulina. Os açúcares são energia de disponibilidade muito rápida em alimentos de alta energia. Então nós precisamos cortar isso para que a gente regule a nossa taxa hormonal. Isso desregula toda a questão de hormônios, como glicose, enfim, como glicose não, como insulina, como glucagon. Então nós temos que cortar o mal pela raiz, cortar os carboidratos, os açúcares que são ruins, ok? E essa é a parte principal. Tenho muita dificuldade em emagrecer, pois tenho o estômago alto. Juliana, talvez desculpa, tenha o estômago alto pelo excesso de consumo de açúcares e de carboidratos. Tu precisa regular bem tudo isso. Mas nós vamos começar a falar a partir de agora. Então, como eu falo, nós desregulamos toda a nossa taxa, todos os nossos hormônios que são responsáveis pelo emagrecimento, nós desregulamos tudo comendo muito açúcar. Pensa, a nossa alimentação hoje deveria ser baseada em alimentos frescos, legumes, verduras, ou sejam assim, coisas que nós compraríamos na fruteira ou no açougue. Não é o que a gente faz hoje. Hoje nós vivemos muito de industrializados. E o ideal seria isso. Qual seria a tua alimentação? Tudo que tu consegue comprar na fruteira ou no açougue. Ovos, legumes, frutas, verduras, alguns tipos de grãos como feijão, lentilha e assim sucessivamente. E assim dentro desse estilo de alimentação, uma alimentação mais natural possível, o menos processado possível. Nós temos os ultraprocessados, processados e os não processados. Então, ultraprocessados, refrigerantes, salgadinhos Elma Chips, balas, ketchup, maionese industrializada, que mais? Massas industrializadas, arroz branco, até o próprio arroz integral passa por um processo. Não chega a ser ultraprocessado, mas enfim. Ultraprocessado seriam substâncias alimentares, não seria nenhum alimento, é uma substância alimentar. Uma coisa praticamente criada em laboratório. Então, aí os processados, esses pacotes de massa industrializados, que mais? O arroz é processado, enfim, alimentos que passam por algum processo e principalmente por um processo químico e industrial para chegar na mesa para que tu te alimente disso. Então seria ideal cortar tudo isso e alimentar-se do menos processado possível, do mais natural possível. Legumes, frutas, verduras, todo tipo de carne, azeites de oliva já é um processado, mas assim, ele não vai ser a base da nossa alimentação, ele vai servir, nós poderíamos utilizar os processados como ingredientes na preparação do nosso alimento não processado. Por exemplo, manteiga, que é liberada, pode comer, banha de porco, azeite de oliva, que mais? Alguns outros ingredientes, como massa de tomate, de preferência se tu faça em casa, alimentos que ajudem na preparação do alimento in natura, do alimento processado que você compra. Fazendo isso, trocando esses tipos de alimento, nós trocamos a nossa via metabólica, que é quando tu consome, por exemplo, coisas muito processadas, como vamos colocar assim um saco de massa, vocês vão fazer um saco de massa hoje e esse alimento foi super processado, ele é feito com farinha, a farinha branca passou por um processo de preparação, a própria massa passou por um processo de preparação, a farinha de trigo não interessa se ela é integral ou branca, ela é praticamente a mesma coisa, ela só não passa por um processo químico tão grande, mas ela é praticamente a mesma coisa. Ah, mas a farinha integral tem mais fibra. Quase nada de fibra. Vocês olham aquele pó, aquilo não existe fibra dentro daquele pó. Não tem pó dentro da farinha de trigo. O que tem
o que tem fibras são alimentos como legumes, frutas, verduras. Esses sim são alimentos com fibras e carboidratos fibrosos. São alimentos inteiros, intactos. Agora uma farinha que tu pega, aquilo não tem fibra nenhuma dentro disso. Então, essa massa, ela tem bastante carboidrato, bastante farinha dentro dela. E além disso, deve ter, não olhei o ingrediente, mas enfim, deve ter óleo de cozinha, algum tipo de gordura que seja industrializada. E isso, quando tu te alimenta, ela cai na tua corrente sanguínea e ela se torna glicose. E a glicose, quando cai na corrente sanguínea, a glicose, como eu falei para vocês, é uma energia é um alimento com alta energia e de uma disponibilidade muito rápida. Então ela cai na tua corrente sanguínea, ela vai lá, bate, o teu pâncreas entende que tem muita glicose na corrente sanguínea, libera insulina e a insulina vai lá na porta da tua corrente da tua célula e bate, ó, eu tenho bastante glicose, eu preciso que essa glicose entre para eu livrar ela do meu organismo, da minha corrente sanguínea, porque essa glicose, ela é tóxica para mim, ela é extremamente ácida, ela não pode ficar aqui no sangue. Aí a célula abre a porta e manda a glicose entrar. E aí a glicose se deposita se transforma. Claro, estou falando de uma maneira bem grosseira para que todo mundo entenda. Essa glicose se transforma em glicogênio e esse glicogênio, quando não utilizado, se deposita na musculatura e no fígado. Quando não utilizado, ele se transforma em depósitos de gordura. E aí que está o problema. Nós começamos a consome 2 pratadas de massa, tu não te exercita ou tu tem algum trabalho extremamente sedentário, aquela energia não corresponde à atividade, à demanda, ao esforço que tu precisa ter para gastar. Além disso, como ela tem uma disponibilidade muito alta, como ela é consumida muito rapidamente, puxada muito rapidamente para dentro da célula, o teu organismo faz uma limpa tão grande na tua corrente sanguínea que tu fica, teoricamente, praticamente sem glicose. E aí que vem aquela história, sente fome de novo. Putz, comi um prato de massa. Podem observar, vocês comem um prato de massa que praticamente não tenha gordura na massa, vocês têm fome depois, meia hora, 1 hora depois. Aí tu come outra coisa, aí tu vai lá, come um pão francês com algum tipo de geleia, em seguida tu está com fome de novo. E aí aquela fome vai aumentando, aí tu pensa, não vou comer agora. Aí aquela fome vai aumentando, e aquilo começa a te dar uma compulsão que tu pensa, vou comer qualquer coisa que tiver na minha frente. Começa a te dar aquele nervosismo, começa a te dar aquele mau humor, aquela tremedeira, tu precisa comer, aí chega o final da tarde, tu chega em casa e come tudo que vê pela frente. Isso é bem comum acontecer. Aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas como vocês. E provavelmente acontece contigo. Outra coisa. E aí esse ciclo vicioso de liberação de insulina, de comer carboidrato, liberar insulina, comer carboidrato, liberar insulina, é um ciclo vicioso, um ciclo sem fim. Isso acaba te tornando cada vez com mais gordura, vai te tornando cada vez mais gordo, vai aumentando a tua gordura visceral, vai aumentando a impressão do teu estômago estar maior, vai aumentando o braço da mulher, vai aumentando o quadril da mulher, vai enchendo a mulher de celulite. Infelizmente, isso para a mulher é um veneno. Os hormônios femininos já são... Que bom, Salete. Os hormônios femininos, eles já são responsáveis, assim, por um acúmulo de gordura, e aí o nosso comportamento alimentar aumenta ainda mais esse acúmulo de gordura, principalmente para a mulher. Porque o homem, como ele é dotado de testosterona, ele não tem celulite. Alguns homens não têm celulite. Ele não tem celulite, a musculatura é mais rígida, já a mulher não, a mulher tem a musculatura um pouquinho mais frágil, um pouquinho menos dura, e o acúmulo de celulite é muito maior. Então, pra ti que é mulher, tem que fazer a tua alimentação jogar ao teu favor. E como se faz isso? Aí
Entramos em toda essa parte da alimentação. Eliminando esses açúcares que são prejudiciais ao organismo, que além de te engordar, te tornam diabético, hipertenso, podem ser responsáveis por câncer, além daquela sensação de tristeza por tu estar fora do peso, por tu estar gordinho, por tua roupa não te servir, por tu chegar em algum lugar as pessoas te olharem dos pés à cabeça, pelo teu marido não ter mais libido por ti, por tu estar fora do peso, ou ele te falar muitas vezes, tu está gordinha, isso machuca, isso dói, é triste. Então, nós temos que sair desse ciclo, nós temos que sair dessa situação. E o pior ainda acontece que nós ficamos desesperados, sem saber o que fazer, e aí nós entramos nas técnicas, como é que eu vou te explicar? Nas técnicas comuns de emagrecimento, que é comer cada vez menos, contar calorias, comer um pouquinho menos de açúcar, comer um pouquinho menos daquilo, mas ainda continua consumindo os mesmos alimentos. Então, tu vai emagrecer inicialmente, mas depois a coisa continua, o ciclo vicioso da liberação de insulina continua e o desespero por comida vai vir. E aí tu ganha aquela fama assim, eu já ouvi, eu fui obeso, eu perdi 27 quilos com uma técnica que eu utilizo de emagrecimento, que é essa técnica das 3 engrenagens, e eu ouvia muitas pessoas dizendo assim, Juca, tu nunca mais vai conseguir emagrecer, porque tu sempre começa e tu para na metade, então tu acaba perdendo a confiança. Eu já estou fazendo dieta, perco medidas e não perco peso. Tu acaba perdendo aquela confiança das pessoas e as pessoas acabam colocando na tua cabeça que tu não confia, e tu acaba não confiando mais em ti mesmo. E é aí que tu tem que ter aquele tino para fazer esse emagrecimento, que é onde entra a hipnose, que é o trabalho da tua mente. Então, regulando essa alimentação, uma alimentação baseada em gorduras, como eu falei, vocês podem comer bacon, vocês podem comer banha de porco, vocês podem comer azeite de oliva, vocês podem comer óleo de coco, vocês podem comer gordura de amendoim, óleo... enfim, alguns desses óleos, algumas dessas gorduras que são gorduras consideradas gorduras boas, ok? Não aumenta o colesterol. O que aumenta o colesterol é o excesso de consumo de carboidrato. Vocês acabam criando uma deficiência no fígado de vocês e isso acaba te tornando, aumentando o teu carboidrato. Então, como faz isso? Alimentação baseada em gorduras, todos os tipos de carnes, peixes, carne de gado, carne de frango, carne de porco, todos os tipos de carne com as suas gorduras. Por exemplo, vou fazer um churrasco. Come a gordura da picanha, não tem problema. Come a gordura da costela, não tem problema. Camarão, come camarão. O camarão tem gordura. Pode comer. Não coma esses carboidratos que eu falei. E uma alimentação também baseada em carboidratos fibrosos, que são legumes, frutas e verduras, e alguns grãozinhos. Mas enfim, nós não vamos entrar nesse detalhe agora. E outra ferramenta muito importante é o jejum intermitente. A segunda ferramenta que eu expliquei para vocês até agora. O jejum intermitente, ele é responsável por aumentar o teu gasto calórico, a tua queima de gordura. O jejum intermitente, algumas pessoas dizem, putz, mas se eu fizer o jejum intermitente, eu vou ter crises de hipoglicemia, eu vou ficar tonto, eu vou ficar tremendo, eu vou fazer vou ter o suor frio, eu vou ficar muito mal-humorado. Tudo isso depende. Se tu fizer uma pré-alimentação baseada no que eu falei agora há pouco, você não vai ter problema nenhum. Mas agora, se tu fizer uma alimentação comum da que tu está fazendo hoje, tu vai ficar mal-humorada, tu vai ficar tremendo, tu vai ficar com dor de cabeça, o teu jejum vai ser um inferno. Então o jejum regula o metabolismo da glicose, ajuda na queima da glicose, ajuda na queima da gordura, troca o metabolismo que eu falei da insulina para o metabolismo do glucagon. O glucagon ele é o responsável pela queima das gorduras. A gordura que tu ingere e a gordura que está depositada no teu organismo. Então, o que o glucagon faz? Leigamente, ele faz com que
as gorduras se quebrem em corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, eles quebram e se transformam em glicose. Então, de qualquer forma, tu vai ter glicose disponível no teu organismo. Se a pessoa diz, eu vou passar mal porque eu não estou comendo carboidrato, vou ter hipoglicemia. Não, não vai ter. Existe uma pesquisa que umas pessoas se submeteram a um jejum intermitente, eu não sei te dizer exatamente quantas horas, mas foram dias e dias de jejum intermitente e eles não sofreram com crises de hipoglicemia. Por quê? Porque o organismo é inteligente. Ele quebra os corpos cetônicos e transforma em glicose. Então, tá aí o jejum. Vocês podem começar. Hoje eu falei para o meu grupo de seca-barriga que nós iríamos começar o jejum hoje. Então, a nossa regra do jejum vai ser essa. Vai ser começar com alimentação baseada no que eu já falei para vocês. Começa com 12 horas, por exemplo. Inicia 8 da noite e termina 8 da manhã. Passa a maior parte do tempo dormindo. Depois toma um café da manhã baseado na alimentação que eu falei para vocês também agora. Então, por exemplo, à noite eu vou comer um omelete com salada. Beleza. Salada com bastante azeite de oliva, com bacon também, pode comer isso à noite. Passa de manhã, faz o mesmo tipo de alimentação e vocês vão ver quantas horas vocês vão ficar sem sentir fome. Ficar muito tempo, vocês vão ficar 3, 4 ou 5 horas, até 6 horas sem sentir fome. E esse é o segredo da alimentação, que é comer quando tem fome e comer até não ter mais fome. Então, esse é um dos segredinhos. Aí, o jejum intermitente, eu vou me sentir fraco, eu vou me sentir cansado. Não, não vai. Quando tu inicia, uma coisa importante, eu falei 12 horas de jejum, mas os benefícios do jejum, assim, tu tem que começar com essa adaptação de 12 horas. Mas os benefícios do jejum começam a partir das 14, 16 horas. Então existe jejum de 12, 16, 18, 20, 24, 36 e até 48 horas de jejum. Mas isso precisa de muito treinamento e um acompanhamento muito legal para poder fazer, ok? Mas as 12 horas é sem mistério, já dá para começar, já vai emagrecer, já vai ter um resultado legal. Jejum. Eu fico indisposta, eu fico com dor de cabeça, eu fico cansada, eu fico mole, fraca. Não, não fica. Quando tu faz o jejum seguindo essa regra que eu falei, tu vai ficar mais disposta, tu vai ficar mais antenada, tu vai ficar mais atenta e mais focada, inclusive com mais energia. Por quê? Pela quebra dos corpos cetônicos que eu falei há pouco para vocês. Então, essa é a parte mais legal de tudo. Controla a tua alimentação, com uma alimentação baseada em carboidratos fibrosos, com gorduras, carnes, faz o jejum intermitente e aí nós entramos na parte do foco, na parte da concentração, na parte de seguir até o fim, na parte da determinação, na parte da raiva, porque quando o jejum intermitente não é bem feito, ele desperta, inclusive, episódios de ódio. Pesquisas científicas que comprovam isso. No YouTube eu vou colar, faz tudo certinho, porque não emagreço. Se tu faz tudo certinho, Beth, e não emagrece, sinal de que não está tudo certinho. Sinal de que a tua alimentação não está certa, está errada. Alguma coisa tem aí. Acontece muitas vezes, quando as pessoas começam a treinar comigo, de o peso reduzir um pouco no início e depois parar. Mas essas pessoas que eu acompanho, elas fazem musculação e elas fazem um trabalho de força com peso. Por isso que o peso pode estacionar, porque ela perde gordura e ganha massa muscular. Se tu te encaixa nesse caso, talvez seja isso. Mas se tu tá fazendo só uma dieta e o teu peso não tá baixando, sinal de que não tá certo. E se tu tá fazendo assim, um método que tu ainda segue consumindo arroz, carboidratos, batatas, farinhas, açúcares, não tá certo. Por mais que tu coma menos, tu vai perder um pouco e vai parar. Porque se tu fizer jejum intermitente, te alimentar direitinho, tu vai secar, tu vai emagrecer muito. É uma coisa assim, cetogênica, carne, saladas, tenho 60 anos.
Há quanto tempo tu tá fazendo, Beth? Ahn, tem que ver se tem que ver se essa cetogênica tá certa mesmo. Tu tá com acompanhamento de nutricionista. Se tu tá com acompanhamento da nutricionista, de um nutri, fica bem tranquila que vai acontecer, tá? Ou até de um médico, carnes, uso, manteiga, bacon. Ah, não, então, Beth, não te preocupa que vai acontecer, tá? Se tu tiver com o acompanhamento de um profissional, desde novembro já era para ter emagrecido. Mas enfim, se tu tiver com o acompanhamento de um profissional, não te preocupa que vai vir, que tu vai emagrecer. E emagrece mesmo. Eu perdi 27 quilos em 8 semanas. Claro, eu sou homem e eu tenho 40 anos. Tu é mulher e tem 60 anos. Então tem uma diferença aí de questão hormonal, de muita coisa envolvida. Mas enfim, qualquer coisa me chama no direct que a gente conversa lá, eu te mando os áudios e te explico tudo direitinho, ok? E aí vem a questão da hipnose, que é a questão da manutenção do foco, da redução da raiva, da redução da compulsão alimentar, do ganho de confiança, e é aí que entra o diferencial do meu trabalho, onde eu utilizo as 3 engrenagens para queima de gordura: a alimentação, jejum intermitente e a hipnose. A hipnose não é nada mágico, não é nada mais do que tu entrar num estado de relaxamento, num estado de transe, de sono profundo, onde a minha voz te faz algumas alterações no subconsciente, te altera estados mentais, reduz a tua ansiedade, aumenta a tua concentração e te mantém no foco. E esse aqui é o legal, não é nada mágico, não existe aquele medo de eu vou entrar no transe e não vou conseguir sair mais, eu não vou conseguir sair do transe, de medo, essa coisa toda. Então, fiquem tranquilas. Até nós vamos fazer uma técnica agora que eu gostaria que vocês experimentassem, que vocês peguem uma técnica curta, rápida, para que vocês conheçam. Quero que vocês peguem os fones de ouvido, sentem-se ou deitem-se em um lugar bem confortável e cuidem para não serem interrompidas. E experimentem. Mas, antes de eu chegar nisso, eu queria dizer para vocês que esse meu método de emagrecimento está à disposição, está lá no link da bio, é só se inscrever, o valor é bem barato, é bem em conta, é quase dado, é um valor menor do que uma pizza, isso é um valor assim irrisório, custa R$ 97, tu pode parcelar em 12 vezes esse valor, então assim, não é nada, é uma coisa muito, muito, muito barata para um atendimento, onde nesse curso eu te ensino essa parte de alimentação, a parte de jejum intermitente, tu tem áudios de hipnose à disposição. É um método dividido em 3 fases: o desafio detox, o desafio da queima acelerada e o desafio da queima infinita, onde tu vai conseguir emagrecer quando tu quiser, a hora que tu quiser e sempre que tu quiser. E, além disso, tem alguns bônus, que é o principal, a minha mentoria direta pelo WhatsApp, áudios hipnóticos que eu faço na medida para vocês, onde eu mando direto pelo WhatsApp, e alguns e-books que eu tenho lá dentro, e-book de autoestima, e-book de metabolismo, e-book de autoestima, metabolismo, e não me lembro mais o outro, mas enfim, tem cheio de bônus lá e contato direto comigo, praticamente 24 horas por dia, onde eu ensino passo a passo de como tu conseguir emagrecer, o que tu vai sentir, o que tu vai fazer. Eu vou estar sempre ali falando contigo, respondendo quase que imediatamente. Porque, como eu falei, eu perdi 27 quilos com esse método e eu sei cada passo que vai acontecer, tudo que vocês vão sentir, como isso vai acontecer. É só clicar no link da bio que vocês vão encontrar lá. Ou vocês vão encontrar aqui embaixo, quem estiver vendo no YouTube vai encontrar aqui na descrição. É só clicar ali que vocês vão encontrar. Então, vamos para a nossa técnica de hipnose? Eu vou começar daqui a pouquinho, então sentem-se ou deitem-se no lugar confortável. Quem já estiver pronto, sentem-se ou deitem-se no lugar confortável, cuidem para não serem interrompidas, peguem o fone de ouvido, quem estiver pronta, coloca o dedinho para cima que eu vou iniciar, ok?
Então vão se preparando aí que nós vamos começar. É coisa rápida, não é nada mágico, você vai ficar extremamente relaxada, vai dormir maravilhosamente bem hoje à noite. Às vezes algumas pessoas não conseguem entrar no transe, mas é bem normal, é bem comum não acontecer com algumas pessoas. Mas a maioria entra, relaxa e fica bem tranquilo. Uma das principais coisas é ouvir a minha voz e respirar, respirar e relaxar e ouvir a minha voz, esquecer os pensamentos que te dizem para que isso não vai funcionar, ok? Flávia já colocou a mãozinha para cima. Então já vamos começar. Fechem seus olhos, sente-se ou deite-se. Feche os olhos e respire profundamente. Vamos iniciar a nossa técnica. Inspire profundamente e expire. Inspire e expire. Olhos fechados. Quanto mais você enche o seu pulmão de ar, mais relaxado você fica. Inspire e expire. Quanto mais você enche seu pulmão de ar, mais relaxado você fica. Inspire profundamente e expire. Inspire profundamente e expire. Quanto mais você enche seu pulmão de ar, mais relaxado você fica. Inspire e expire. Você está extremamente relaxado. Quanto mais você enche seu pulmão de ar, mais relaxado você fica. Você está extremamente relaxada. Um sono profundo, uma sensação de bem-estar começa a tomar conta do seu corpo. Seus olhos estão extremamente pesados. Por mais que você queira abrir, você não consegue. Agora eu quero que você imagine os seus olhos fechados e nós vamos passar Super Bonder nos seus cílios. Uma cola extremamente forte onde você não vai mais conseguir abrir os seus olhos, exceto quando tiver o meu comando. Tente abrir os olhos, você não vai conseguir. Agora relaxe, inspire e expire profundamente. Quanto mais você ouve a minha voz, mais relaxado você fica. Eu vou contar de 3 a 1 e você vai entrar num sono profundo. E toda vez que você ouvir a minha voz dizendo durma, você vai entrar num sono profundo. 3, 2, 1, durma. Você está dormindo, você está ouvindo a minha voz, está extremamente relaxada, com uma sensação de bem-estar maravilhosa. Uma sensação que só você sente e nada te atrapalha. Os sons ao seu redor não te atrapalham, os barulhos não te atrapalham, tudo serve para te relaxar. A minha voz e qualquer outro som. Inspire e expire profundamente. Seu corpo está pesando no lugar que você está, os seus braços estão pesando, as suas pernas estão pesando e o seu corpo começa a afundar no lugar onde você está. E uma sensação de bem-estar toma conta do seu corpo. Agora eu quero que você se imagine no topo de uma escada. Essa escada tem 10 degraus. Cada contagem que eu fizer, você vai descer um degrau. 10. Inspire e expire profundamente. 9. Inspire e expire. 8. Encha o seu pulmão de ar e expire. 7. Quanto mais você ouve a minha voz, mais relaxada você fica. 6. 5. Inspire e expire profundamente. 4. A minha voz te deixa extremamente relaxada. 3. Inspire e expire.
2, 1. Último degrau. Agora eu quero que você veja uma porta vermelha na sua frente. Nós vamos abrir essa porta e atrás dessa porta, abra a porta. Porta aberta. Agora você vai ver um quadro na sua frente. Nesse quadro está pintada a sua ansiedade e a sua compulsão por doce. Agora eu quero que você veja esse quadro se afastando dos seus olhos. Ele está ficando distante, 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 diminuindo de tamanho, ficando cada vez mais distante, diminuindo de tamanho, distante, diminuindo de tamanho, até se tornar apenas um ponto preto bem distante dos seus olhos. Agora eu quero que você encha o seu pulmão de ar e sopre para sumir esse ponto. O ponto acaba de sumir da sua visão, você acaba de reduzir a sua compulsão alimentar e você acaba de reduzir a sua ansiedade a níveis normais, a um nível normal de ansiedade que você precisa. Você não vai mais precisar comer tudo que vier pela sua frente, a sua compulsão alimentar não vai mais existir e nem a compulsão por doces. Agora eu quero que você veja uma caixa à sua frente. Ela está a 5 passos de distância. Eu vou contar de 5 a 1, cada contagem vai ser um passo e você vai chegar nessa caixa. Essa caixa está cheia de doce, você consegue ver a distância, os doces que tem dentro dela. Vamos dar os passos? 5, 4, 3, 2, 1. Agora eu quero que você veja dentro dessa caixa. Essa caixa está cheia de doce, mas ela está com alguns pontos brancos que parecem arroz. Aproxime seus olhos. Você está vendo que essa caixa está cheia de vermes. Os doces estão cheios de verme. E isso causa um nojo tremendo. Uma sensação de mal-estar. Isso começa a tomar conta de você. Essa sensação é muito ruim. E essa sensação você vai ter toda vez que você ver um doce na sua frente. Toda vez que você quiser comer um doce, você vai sentir essa sensação e não vai conseguir comer. Exceto que, se você não comer isso, faça mal para a sua saúde. Mas se não, você vai ficar com um nojo tremendo. Agora inspire e expire profundamente e essa sensação vai sair do seu corpo. Eu vou contar de 1 a 3, vou estalar os dedos e você vai sair desse sono profundo e vai voltar a falar comigo. 1, 2, 3. Pode abrir os olhos. Pronto, pessoal. E aí, curtiram? O que vocês sentiram? Sentiram? Escrevam aqui embaixo nos comentários para eu poder ter ideia de como vocês se sentiram. Comentem que em seguida eu respondo para vocês e para ter uma ideia. Agora vou abrir um espaço para perguntas e vocês podem perguntar o que vocês quiserem, me contarem, contem aqui nos comentários. Se você está aqui no Instagram, põe aqui na caixinha, ou se você está no YouTube, também escreva nos comentários que em seguida eu vou entrar em contato com vocês. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se sentido bem e que funcione com vocês. E lembrando mais uma vez, as inscrições para o meu programa de emagrecimento chamado E8S, onde nós temos as 3 engrenagens do emagrecimento, a alimentação, jejum intermitente e hipnose, sensação de leveza, beleza, Beth? Elas estão abertas, lá você vai. Que legal, Glau. Desculpa, que bom, Beth. Então, assim, lá tem hipnose, tem tudo sobre alimentação, tem tudo sobre jejum intermitente, tem os bônus que eu falei para vocês e é super barato, super em conta. E vocês vão ter acesso direto. A partir do momento que tu te inscreveu, tu já recebe um e-mail com o meu WhatsApp e já pode falar diretamente comigo. Mas eu já recebo também o contato de vocês, é automático. Quando vocês se inscrevem, eu recebo direto o WhatsApp de vocês, já entro em contato, já começo a falar. A próxima Salete vai ser na terça-feira. Terça hipnótica vai ser, normalmente vai ser sempre terças, quintas, sábados, ou sábado ou domingo, tá?
Já era para eu ter feito sexta passada, mas eu tive um probleminha de saúde e não consegui fazer. Mas enfim, as inscrições estão abertas. Se inscrevam lá. São R$ 97,00 e isso dá uma pizza, duas. E vocês vão ter acesso ao meu celular, vocês vão falar diretamente comigo quantas vezes quiser. O programa é aberto por 2 anos, tu tem acesso a tudo aquilo por 2 anos, por R$ 97,00, que pode ser parcelado em 12 vezes. Isso, dependendo da região que tu mora, não dá duas pizzas. Então, assim, é muito barato, muito em conta, é muito legal, os resultados são muito legais. Se tu quiser ver os resultados, vai ali na minha bio do Instagram, que você vai ver um monte de resultados ali. Se tu tá no meu YouTube, tem os depoimentos do pessoal ali, dá uma olhada. É muito legal, o resultado é garantido. Se tu não gostar, para quem serve? Serve para todo mundo, principalmente para quem está dos 35 anos para cima que tem o metabolismo lento. Juca, se eu comprar e não gostar, tu tem 7 dias para devolver para pedir o teu dinheiro de volta. Outra coisa, tu tem 7 dias para experimentar. Se tu não quiser, claro, tu vai ter que ir lá e escrever teu cartão. Experimentei e não curti. Me manda mensagem que automaticamente eu faço o estorno do teu cartão na conta e beleza, segue a vida. Caso tu não tenha grana, curte aqui que toda terça, toda quinta, sábado ou domingo tem live sobre alimentação, sobre hipnose ou sobre algum assunto interessante. Então, para quem serve? Para quem quer emagrecer. Os resultados assim, começam a partir da primeira semana e com 8 semanas tu já tem um resultado bem legal. Eu perdi 27 quilos em 8 semanas. É seguro colocar os meus dados de cartão de crédito no site, é super seguro, é uma empresa super séria, super idônea, que é a Hotmart. Os teus dados vão estar super protegidos, não vão ser divulgados, vão ficar lá guardadinhos com toda a segurança. Não gostei? Devolve, ganha o dinheiro de volta. Posso experimentar por 7 dias? Pode experimentar por 7 dias. Não gostou? A conta é minha. Eu pago a minha equipe e tu experimenta na tranquilidade. Só clicar lá no link da bio e experimentar. Se está no YouTube, clica aqui embaixo. Então, a galera aqui, muito bom, ótima sensação. Quando vai ser a próxima? Terça-feira. Amei. Que legal, gurias, que vocês curtiram. Eu espero vocês agora na próxima terça-feira, às 8h30 da noite. Vai ser um pouquinho mais cedo. Então, aguardo vocês lá. Sim, faz boleto, pode pagar pelo boleto, só que aí o boleto tu precisa esperar a compensação do boleto. Se tu imprime o boleto hoje, paga amanhã, tem 2 ou 3 dias de vencimento. Se tu fizer o boleto amanhã, pagar amanhã, de 24 a 72 horas já libera a tua inscrição. E aí já cai no teu e-mail, tu recebe todos os dados de acesso a essa conta direto no teu e-mail e começa a acessar. Mas também, se tu não acabar não recebendo, eu vou receber teus dados e eu já vou entrar em contato direto. Se tiver problema, nós já vamos falar direto, vamos falar pessoalmente. Esse aqui é o legal, eu atendo todo mundo e é show de bola. Beleza? Então, mas tem uma coisa, é um programa de emagrecimento super fácil, é um programa de emagrecimento que funciona, mas não é para qualquer pessoa. É um programa de emagrecimento que não é para qualquer um. Se tu não, eu vou me comprometer contigo, mas se tu não estiver comprometida contigo mesmo, se tu não te comprometer, não compra, não tenta fazer porque tu vai jogar dinheiro fora. Só vai perder tempo, tá? É um programa para quem está afim, para quem quer ter resultado. Então, se não quer ter resultado, se não quer ver problema, se não quer ter resultado, se não quer fazer um esforço, se realmente não quer mudar de vida, não compra. Não compra porque não é para qualquer um, tá? É só para quem tem força de vontade mesmo, para quem é capaz. Então, se você acha que é muito bom para ser verdade, eu também acharia se eu não tivesse visto o resultado em mim e nos meus alunos. Basta entrar aqui nos meus feeds, no meu feed aqui do Instagram e olhar os resultados e os depoimentos das pessoas. Se você está no YouTube, dá uma olhadinha nos vídeos de depoimento do pessoal aqui. Então, beleza, galera? Vou encerrando por aqui e espero vocês na próxima terça-feira. Não esqueçam de entrar lá no meu canal do YouTube e se inscrever, que lá
vai ficar disponível essa live aqui que eu estou encerrando agora. Lá fica disponível. Desculpa. Lá fica disponível por tempo indeterminado e aqui no Instagram só por 24 horas. Isso aí vai no direct que a gente conversa, Beth. Aqui fica disponível por 24 horas e lá no YouTube por tempo indeterminado. Estilo de vida E8S. Tem dúvida, me chama no direct que a gente conversa. Certo? Grande beijo.